Se eu contasse para alguém que nunca assistiu a The Sopranos como cada personagem reage diante da grande notícia que se espalha nesse episódio aqui, é muito possível que a pessoa, entendendo minimamente sobre filmes e séries, dissesse que esses personagens são todos caricaturas. Possivelmente até que são personagens mal escritos. E, no entanto, nenhuma série até hoje conseguiu construir tão bem os seus personagens. E esse episódio aqui, o sexto da sexta temporada, é o exemplo perfeito disso. Eu não canso de observar e me surpreender com o fato de como The Sopranos consegue, nas minúcias, trazer as complexidades desses homens e mulheres que compõem esse universo. Eu fico me perguntando como, nos dias de hoje, num cenário idêntico a esse, numa série que retrata a vida mafiosa de Nova Jersey, se retrataria as pessoas reagindo à notícia de que um dos seus capitães é homossexual. É bem provável que o assunto fosse abordado de uma outra maneira. Os tempos mudaram, inclusive, acredito eu, dentro do submundo da máfia. Mas mesmo quando a gente coloca no contexto da época, já dá para chegar à conclusão de que pelo menos alguns deles estão exagerando, digamos assim, na maneira como eles recebem a notícia. E mesmo no episódio em que medidas absolutamente drásticas são discutidas para lidar com essa situação, ainda tem espaço para a gente entender a complexidade, pelo menos, dos personagens principais. Salve, meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e, claro, falo também da melhor série de todos os tempos, The Sopranos. Essa é a minha análise do sexto episódio da sexta temporada, Live Free or Die. Viva Livre ou Morra. Sim, um nome bastante sugestivo. Episódio dirigido pelo Tim Van Patten e escrito pelo David Chase, pelo Terence Winter, pela Robin Green e pelo Mitchell Burgess. Se você chegou até aqui, está assistindo desde o início, enfim, está maratonando esses vídeos, te peço, é óbvio, caso ainda não seja inscrito, para se inscrever, deixar um like e principalmente hypar o vídeo se essa opção aparecer por aí. Isso ajuda muito canais menores como é o meu a crescerem aqui dentro do YouTube e eu conto com a tua ajuda. Valeu? Paralelos muito interessantes vão ser feitos entre Tony e Vito Spatafori nesse episódio e eu vou falar um pouco sobre eles ao longo dessa análise. O episódio já começa com o Tony tentando finalmente retomar a sua vida normal depois de um período longo no hospital, de recuperação, de uma experiência quase morte, enfim. Sentado de roupão no seu quintal, como ele sempre fazia, ele simplesmente tenta ler uma revista em paz, mas um barulho insistente do ar-condicionado fica interrompendo a sua leitura. É mais ou menos como ele vai dizer para Melfi em terapia logo mais ao longo do episódio. Depois de passar por uma experiência como ele passou, você tenta ver a vida de uma outra forma, sentir o cheiro das rosas, do ar puro, enfim. E aí a vida vem e te atropela. Um barulho insistente vem e tira a sua concentração. E como ele vai ter barulho daqui para frente? Na montagem, de certa forma, a gente também vê o Vito da maneira como ele pode tentar retomar um pouco da vida que lhe resta. Vamos lembrar que no episódio passado ele fugiu de casa depois de ter sido visto numa balada gay por uma pessoa que conhece amigos seus de dentro do mundo do crime. Agora ele se refugia na casa da sua amante, que logo de cara já lhe diz que ele não comparece, digamos assim, há muito tempo, mostrando que nem aquela situação ali vai poder durar tanto assim. E não dura mesmo. Logo em seguida a gente vê um cara que é primo do Sal Accuso, que por sua vez é o cara que viu o Vito no episódio passado, contando pro Christopher Moltisanti tudo o que aconteceu. O Christopher Moltisanti, por sua vez, já vai até o Badabing, conta pro Tony e para todos os outros o que ele soube e pronto, a notícia já se espalhou. E por mais que eles digam que vão manter isso internamente, nenhum deles ali, com exceção do Tony talvez, se esforça muito para que isso aconteça. Já logo quando essa situação é apresentada ali para os personagens principais, o episódio nos brinda com um pouco das suas reações impagáveis diante de tudo isso que está acontecendo. Eles tentam juntar os pontos, algumas piadas homofóbicas surgem e eles chegam, por exemplo, à conclusão de que talvez isso explique o fato de que o Vito Spatafori, desde o início da temporada ali, vem perdendo bastante peso. Lembra que ele vem numa dieta bem consistente? Imediatamente, o que eles pensam? AIDS. Por falar em perda de peso, isso é um elemento que nesse episódio vai por água abaixo na vida do Vito Spatafori. Depois de emagrecer vários quilos, ele vai aparecer comendo pesadamente algumas vezes ao longo do episódio. Primeiro é um prato de costeletas de porco, provavelmente, com molho barbecue, que ele come no carro enquanto foge de Nova Jersey. Detalhe, antes de fugir, ele ainda passa em casa uma última vez, beija cada um dos filhos que está dormindo e leva uma foto dele com a sua esposa na sua peregrinação que vai durar algum tempo.
Esse é um elemento que me chama muito a atenção e também é um daqueles de cortar o coração. Vitor Spatafori realmente ama a sua família, ele ama a vida que ele construiu, sem dúvida nenhuma ama muito seus filhos e, inclusive, ama a sua esposa. Ele simplesmente, como disse Elton John, uma das figuras que um dia foram casadas com mulheres que é citada nesse episódio, não é o homem que pensam que ele é em casa. E o mais triste de tudo isso é que Vito, até aqui, possivelmente acreditava que poderia ter uma vida dupla, a de um marido e pai de família exemplar e a de uma pessoa que segue o que o seu desejo manda seguir sem que ninguém soubesse. Ele precisa dirigir por várias horas, inclusive caminhar durante um bom trecho até New Hampshire, no meio da chuva, vestindo inclusive uma capa de chuva cor-de-rosa, para passar por uma espécie de jornada interna que eu vou dizer para vocês, me lembra muito a que o Tony teve, embora os acontecimentos sejam muito diferentes, lá na primeira temporada, no episódio que mudou para sempre a história da TV, sobre o qual eu já falei algumas vezes aqui, o College, o episódio em que ele viaja pelo Maine com a sua filha Meadow e também chega à conclusão, ou pelo menos a gente é levado a crer que ele chegou a essa conclusão de que um homem não pode ter duas vidas e mostrar duas faces diferentes para a sociedade. Vejam a riqueza dos detalhes que o David Chase sempre nos brinda em The Sopranos. Depois de caminhar na chuva no meio da noite, o Vitor Spatafori encontra uma espécie de hospedaria em New Hampshire e é logo encaminhado para o quarto Franklin Pierce, 14º presidente dos Estados Unidos e amigo de longa data de Nathaniel Hawthorne, escritor que disse que nenhum homem pode usar um rosto para si mesmo e outro para a multidão sem acabar, por fim, confusos sobre qual deles é o verdadeiro. Mesma frase que Tony leu naquele episódio durante uma das visitas às universidades com a sua filha Meadow. Esse exílio de Vitor Spatafori serve também como uma jornada de autodescobrimento. Em New Hampshire, ele começa a se afeiçoar, por exemplo, pelo cara que trabalha na lanchonete e começa a perceber o comportamento de pessoas que são como ele e que, veja só, vivem felizes e normalmente. É cruel porque é quase como se, por um momento, apesar da dor de estar longe dos seus filhos e ter deixado a vida para trás, Vito começasse a vislumbrar que aquele lugar poderia significar uma vida nova. Paralelamente, no entanto, e pode ter certeza que ele sabe disso, o seu fim está sendo planejado e calculado por diversas pessoas. Uma delas, e vai ser a mais importante, é Phil Leotardo, que é primo da esposa de Vitor Spatafori. Phil concentra boa parte da raiva, do preconceito e da hipocrisia que muitos dos personagens vão expressar ao longo desse episódio. Ele, por exemplo, fala que o que Vitor está fazendo é uma violação do sagrado matrimônio, quando nem ele, nem nenhum dos outros homens e até mulheres daquele universo parece se importar tanto ou achar tão grave assim quando eles têm amantes mulheres. Mas aqui é claro que não é só Phil Leotardo que manifesta esse tipo de pensamento. Diversos dos homens em The Sopranos vão se afetar, cada um deles à sua maneira, com o que está acontecendo. Apesar das ordens de Tony, Christopher, por exemplo, não hesita nem por um segundo em sair espalhando essa história. Ele chega a falar sobre ela, inclusive com o cara que eles estão contratando para receber os italianos na tentativa de dar fim ao Rusty Milo por pedido do Johnny Sack. Sim, a trama segue acontecendo, como sempre em The Sopranos, quando questões mais importantes estão sendo discutidas. E no meio dessas reações todas, a cena mais impagável, sem dúvida nenhuma, que me lembra inclusive, de certa forma, o tom cômico e trágico da cena de intervenção do Christopher Moltisanti temporadas atrás, é quando eles levam o namorado da Meadow, o Finn, para contar, para dar o seu depoimento do que ele viu no estacionamento de uma das construções. Lembram? Foi o Finn que, ainda na temporada passada, foi o primeiro personagem que descobriu que o Vitor Spatafori, na verdade, era gay. No canteiro de obras da esplanada, dentro de um carro, ele viu o Vitor, numa cena bem íntima com um dos trabalhadores ali da construção. Eu acho muito engraçado como a situação chega nisso, com o Tony levando o seu genro, que não é daquele universo, para ir lá presencialmente contar para os seus homens o que ele viu. E a cada detalhe que o Finn vai contando, o Paulie, o Patsy, o Carlo, todos aqueles caras que estão ali vão sentindo como se eles estivessem sendo apunhalados pelas costas. Por sinal, eles falam a palavra traição várias vezes ao longo dessa cena, que no final termina com uma representação perfeita da última ceia, com todos eles ali reunidos em torno da mesa, falando justamente sobre traição. E o mais insano e ao mesmo tempo engraçado dentro do humor típico de The Sopranos
é que a traição maior para eles é quando eles descobrem o detalhe final, a cereja do bolo sobre a vida particular do Vito Spatafori. Quando o Finn conta que ele estava, na verdade, proporcionando e não recebendo o que estava acontecendo ali no carro com o cara no canteiro de obras. E claro, fora os discursos e os xingamentos que acontecem no meio disso, medidas mais drásticas começam a ser discutidas. Eles querem, de fato, eliminar o Vito Spatafori, uma vez que a história foi comprovada. O Benny foi atrás dele, conseguiu encontrá-lo e ele saiu fugindo, mostrando que sim, tudo que estavam dizendo era verdade. Os caras ligados ao Sindicato da Construção Civil não querem mais trabalhar sob ordens do Vito Spatafori. O Carlo, que é promovido no lugar do Vito Spatafori, que afinal de contas não vai voltar mais, fica feliz com a promoção, mas ao mesmo tempo diz que concorda com todo mundo que está se rebelando contra isso, e a situação vai ficando bem delicada, ameaçando ali os poderes do Tony Soprano. E no meio de tudo isso entra o Tony, que para mim é quem tem a reação mais complexa e ao mesmo tempo mais rica da gente analisar aqui. O Tony é o único cara que desde o momento em que ouve a fofoca pela primeira vez, fica com o pé atrás com essa situação toda. O principal motivo? Vito dá muito dinheiro para a organização. Sem ele, como o próprio Tony diz, ele nem teria conseguido comprar o barco novo. Mas eu quero dar um voto mínimo de confiança para o Tony Soprano aqui. Sim, acredite e confie em mim. É verdade que a questão financeira é a principal preocupação dele, sem discussão quanto a isso. E é verdade também que no consultório da doutora Melfi, ele protagoniza uma cena que é tão patética e cômica quanto a dos seus homens que a gente acabou de falar. Mas por mais preconceito que Tony reproduza no seu discurso, ele dá várias vezes indícios de que, no fundo, ele não se importa com isso. Talvez porque Vito Spatafori dê mais dinheiro do que todos os seus homens que agora estão revoltados? Talvez. Provavelmente até, eu diria. Mas, de qualquer forma, de alguma maneira, Tony parece acreditar em, digamos, liberdades individuais. Veja só. Viva livre ou morra é o lema do estado de New Hampshire e é o nome desse episódio aqui. Isso se aplica para Tony, para Vito Spatafori e para vários personagens retratados nesse episódio. E existem bons exemplos disso. Meadow, por exemplo, está atuando no centro jurídico, prestando assistência para famílias muçulmanas e dá um discurso de como, depois do atentado de 11 de setembro, o George Bush está utilizando toda essa questão antiterrorista para pisar na Constituição norte-americana. A Meadow realmente parece se importar com os fracos e oprimidos, e inclusive vai contra a sua família boa parte do tempo quando o assunto é esse. Na cozinha, por exemplo, todos debocham dessa situação, Carmela se vangloria de ter votado no Bush e a Meadow fica indignada. No entanto, quando a coisa realmente aperta para ela, ela rói a corda e fica do lado que defende os seus interesses. Conversando com o Finn, por exemplo, ela se coloca como vítima quando ele está criticando situações absolutamente criticáveis vindo do seu lado da família. Apesar de ser, como eu disse, defensora dos fracos e oprimidos, ela não pensou duas vezes antes de confirmar a fofoca de que o Vito Spatafori era de fato homossexual e se nega a falar sobre o fato de que todos sabem o que vai acontecer com o Vito Spatafori assim que encontrarem ele. E para não deixar passar, a questão de liberdade também vem muito à tona quando a gente fala sobre Carmela Soprano. Episódios atrás, orgulhosa do novo carro que ganhou do marido, ela percebeu que a sua amiga Andy Bonpenseiro, viúva de Big Pussy Bonpenseiro, que temporadas atrás estava tendo que se virar num emprego no supermercado, também não estava nada mal de vida agora. E nesse episódio aqui, enquanto todas as dondocas sustentadas pelos seus maridos que ganham dinheiro do crime organizado, ela percebe que Andy Bonpenseiro tomou as rédeas da própria vida e, da mesma maneira que os seus maridos fazem, ela foi lá e conseguiu um jeito de ganhar dinheiro. Enquanto isso, a única tentativa da Carmela de conseguir um pouco de independência construindo uma casa junto com seu pai para poder vender depois, meio que está indo por água abaixo. O seu pai fez uma má escolha de materiais, a obra foi embargada e a única esperança dela de que isso tudo vá para frente é com a ajuda do marido, que no entanto está ocupado demais nesse momento para ir lá e resolver a situação. Viva livre ou morra? De que lado dessa frase Carmela e tantos outros personagens, afinal de contas, estão? Essa foi a minha análise do 6º episódio da 6ª temporada de The Sopranos. Está sendo incrível chegar na reta final aí de vídeos de análises da melhor série de todos os tempos. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que acharam do vídeo e do episódio. É isso que eu tinha para dizer hoje. Até o próximo vídeo e tchau!